vou comentar uma entrevista que a minha querida amiga Joyce Baena concedeu para a Escola de Governo e Administração Pública EGAP. Publicaram essa entrevista no YouTube. Eu peguei alguns trechos, tomei a liberdade de pegar alguns trechos para fazer alguns comentários. Quando a gente vai para o termo latino mesmo da comunicação, a gente vai encontrar a palavra comunicare, que significa pôr em comum, tornar comum, partilhar alguma coisa. E aí a gente começa a pensar na questão da comunicação, não como uma coisa onde você passa uma mensagem para uma outra pessoa, mas sim quando você compartilha uma ideia. E essa ideia ela tem que ser compartilhada no sentido de que as duas pessoas compreenderam essa mensagem e transformaram essa mensagem em algo que muitas vezes não é nem o que um falou e nem o que o outro falou, mas é uma mistura dessas duas coisas. A ideia da comunicação como uma ferramenta de interação e de participação vem no resgate que a gente está tendo com a chegada da internet. Porque a gente tem que entender que a comunicação é como se fosse uma sanfona. Ela tem um determinado momento, e essa sanfona ela vai trabalhar com a capacidade que a gente tem de administrar o aumento demográfico. Então, a comunicação é assim, você vai aumentando a população, e as pessoas vão se espalhando, e você vai começando a ter exigência de um novo modelo de comunicação. Quando esse novo modelo não existe, você vai esgarçando o modelo antigo. Você vai esgarçando as tecnologias antigas. Você vai esgarçando a linguagem antiga. E como a gente precisa controlar os processos e como a gente precisa se comunicar com as pessoas, o que você vai fazendo? Você vai centralizando. Então a gente não pode falar de uma comunicação linear, uma comunicação que existe o tempo todo e que a comunicação ela não interage com um contexto histórico. Então a gente está saindo do século passado de um pico demográfico de 1 para 7 bilhões de pessoas em 200 anos, no caso do Brasil, de 30 para 210 em 100 anos, quer dizer, um crescimento de 7 vezes em apenas 100 anos. Na cidade do Rio, por exemplo, um crescimento de 800 para 6,4 milhões em 100 anos, um crescimento de 8 vezes. Então, tudo isso vai impactar no modelo de comunicação. Um modelo de comunicação geral e entre as pessoas, o que vai acontecer? Você vai fortalecer um centro e esse centro vai criar uma tecnologia, uma mídia que vai gerar um problema para as pessoas, né? Então, a gente vai começar a ter uma comunicação mais centralizada, mais verticalizada. Então é fundamental contextualizar esse histórico para dizer que quando a gente está falando hoje de uma comunicação mais participativa, de uma comunicação mais interativa e mais construída entre as pessoas, isso só é viável a partir da chegada dessa nova mídia que permite uma horizontalização dessa comunicação, o que não era possível No antes. sentido de que você sempre entendeu comunicação como algo que foi estudado e analisado como comunicação de massa. E aí eu acho que daí começa o problema da questão da comunicação, né? A gente não estuda comunicação na escola, a gente não estuda comunicação na universidade, a não ser que você vá fazer um trabalho mesmo específico, fazer uma faculdade focada em comunicação. E é muito engraçado porque eu fiz faculdade de comunicação social na PUC e em nenhum momento a comunicação foi tratada dessa forma, como uma troca e uma junção de ideias. Sempre como uma comunicação de massa, onde você vai passar uma informação adiante. Tanto que a gente estuda jornalismo, a gente estuda publicidade, a gente estuda muito comunicação de massa, mas pouquíssimo se estuda comunicação entre pessoas. Essa demanda pela comunicação de massa e a gente entender comunicação como comunicação de massa tem a ver com o século passado, né? Nós estávamos escravizados por essa comunicação de massa. Não resta dúvida. Eu também fiz comunicação na PUC, não foi em São Paulo, como você, mas foi no Rio. Então, a gente tem essa formação. Então, o que aconteceu? Nós temos hoje uma horizontalização
de mídia. E toda a cabeça da gente é uma cabeça, e eu percebo isso nos meus alunos, é uma cabeça em que não está preparada para interagir. É uma cabeça dogmática, é uma cabeça meio que viveu no ambiente de Matrix, um centro que faz a cabeça de todo mundo meio que está fechado para o aprendizado. E tem uma discussão que eu acho que é fundamental, Joás, é o seguinte, a questão da inovação. A gente vai ver também que o controle de ideias tem a ver com o controle de inovação. As organizações que controlam as ideias controlam a inovação. Então, tudo que a gente constrói na sociedade, ela vai mais ou menos na linha seguinte: para você fazer qualquer coisa, você precisava de uma autorização de uma determinada organização para que depois a coisa pudesse acontecer. E hoje você começa a ter uma inovação, um surto de inovação, e esse surto de inovação pede pessoas que tenham criatividade, que tenham imaginação, que consigam conversar uma com as outras e que possam criar esse processo. Quando você não tem a possibilidade de inovar, o que você faz? Você contém a comunicação. É uma coisa assim meio maluca pensar isso. Mas é o seguinte, o ser humano, se ele não consegue, não adianta você jogar pilha nas pessoas, para as pessoas ficarem conversando, se as pessoas não podem inovar, se a sociedade não pode viver essa inovação. Então a gente só vai conseguir ter um surto de inovação e um surto de comunicação no momento que a gente tem aumentos demográficos e quando chegam novas tecnologias de informação e comunicação, que a gente entra num ciclo que a gente pode recriar a sociedade. Aí a gente consegue ter liberdade e aí começa a incentivar essa possibilidade dessa comunicação que você está falando, que é uma comunicação que a gente pode dizer filosoficamente que é a comunicação mais pura, né? É a comunicação, digamos assim, mais construtiva. Mas ela só é possível no momento que a gente tem a possibilidade de resolver problemas e de inovar. Você começa a estabelecer regras para essa criança, e aí chega na escola, ela também tem que ser formal, e você vai lapidando ao contrário, né? Você vai adestrando mesmo. Eu acho que é uma coisa, você vai colocando uma casca nas crianças, e eu vejo isso, eu dou aula para adultos, eu dou aula para engenheiros, para advogados, e é muito triste você perceber que a maioria das pessoas criou uma casca tão grande em volta delas que elas se apagaram. E aí o nosso trabalho acaba sendo lapidar isso para quebrar essa casca e a pessoa trazer a essência dela de volta. Essa essência que ela tinha muitas vezes quando era criança. Como você tem uma empresa que trabalha com comunicação, o que acontece? Qual é a demanda que está havendo hoje na sociedade? É uma demanda porque nós perdemos a capacidade de conversar horizontalmente entre as pessoas perderam a referência individual de cada um. Isso tem a ver com o século passado, isso tem a ver com o aumento demográfico, na minha opinião, e isso tem a ver com a necessidade de baixar a diversidade das pessoas por incapacidade de atendimento de personalização. Se o sistema produtivo não pode ajudar na personalização, ele vai fazer o quê? Ele vai massificar e padronizar, e isso tem impactos nisso que você está falando. A gente precisa baixar essa diversidade das pessoas. Tudo bem. Então o que acontece? As pessoas que eram formadas no século passado, a escola do século passado, começa a ter problema aqui. Porque a gente começa a ter surto de inovação, necessidade de criatividade, necessidade de conversar, inovar o tempo todo, mudar o tempo todo, e a gente começa a ter que estimular que as pessoas vão dizer, não, depois a gente precisa sair da caixa. Que caixa que a gente vai sair? É fundamental que a gente consiga, a partir daí, começar a ter uma referência própria para poder pensar diferente da caixa que nos colocaram. Como é que a gente faz isso? Quando eu brinco com meus alunos que aquelas mãos de Matrix tem 2 pílulas, uma das pílulas é você continuar tendo toda a tua percepção de fora para dentro. A pílula que ele toma é uma percepção de dentro para fora. Você precisa criar a sua própria percepção. E essa própria percepção você só consegue criar a partir do momento que você vê que você tem uma percepção. E é essa percepção que você vai trabalhar, que você vai muscular, para olhar para fora e dizer, isso não me convence, isso tem uma certa lógica, isso faz sentido, isso não faz sentido. Então o trabalho da comunicação, e a pessoa só vai se comunicar de forma diferente, e ela só vai olhar para a pessoa que está fora, e poder falar com outras pessoas, que é isso que você fala da interação, se os dois estão trazendo percepções abertas.
Se os dois não são dogmáticos, se os dois querem conversar. E existe uma demanda hoje das organizações nessa direção, porque ela precisa conversar com o consumidor, ela precisa conversar com o cidadão, ela precisa de pessoas inovadoras, porque a sociedade toda está entrando numa taxa de inovação para cima. Mas para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar numa coisa que é fundamental, e é o exercício que eu faço com os meus alunos, que é a questão da interação entre percepção e realidade. E não só a língua portuguesa, mas qualquer língua, ela tem a função de fazer com que nós consigamos expressar uma informação para uma outra pessoa e essa pessoa compreender essa informação. Então, é ser entendido, é estabelecer esse contato, essa comunicação. Tem outro aspecto que tem a ver com isso que você está falando em relação à interação entre as pessoas, que é o objetivo da comunicação. Se duas pessoas sentam e tem um problema e a escola nova vai ter que trabalhar em cima de problemas, se a gente tem um problema e as pessoas assim, eu acho que a melhor forma de resolver esse problema é essa, o outro vai achar que é aquela, então a gente vai discutir em cima do problema, e isso tem a ver com o que eu estava falando sobre inovação, eu tenho esse problema, você tem esse problema, como é que você vê isso? Tem várias maneiras de resolver um problema, e as pessoas em torno desse problema podem debater. E elas podem discutir problema, por quê? Porque está em aberta a sociedade, nós temos a possibilidade de fazer mudanças, etc. O que a gente tinha no passado? A gente não tinha debate sobre o problema, porque os problemas estavam sendo resolvidos por um grupo muito pequeno de pessoas, que eram as organizações centralizadas. Então as pessoas, o que sobrava para as pessoas eram assuntos, eram a rebordosa dos problemas, que era, você vai preparando as pessoas para saberem os assuntos, para que as pessoas fizessem assim, uma espécie assim, de engrenagem, fossem engrenagens de um determinado sistema, em que determinadas pessoas decidiam tudo em relação a isso. Né? Então, essa possibilidade de interação e essa possibilidade de conversa tem a ver muito com essa questão de problemas. E a escola e as empresas, tanto a escola 3.0 ou a educação 3.0, como as organizações 3.0, serão organizações que precisam resolver os problemas o tempo todo, e por isso que a gente vai precisar desenvolver essa capacidade interna de percepção para que as pessoas possam discutir problemas. Se a pessoa chega para uma discussão de problema e diz assim, não, eu já sei qual é a solução desse problema, eu tenho a melhor solução para esse problema, não me interessa saber qual é a sua opinião, não vai rolar. E é isso que a gente está vivendo hoje nas mídias sociais, de maneira geral. A gente não foi educado, a gente foi formatado, a cabeça da gente foi formatada para ser peça de uma engrenagem. E no momento que você é chamado para dar uma opinião, você vai reproduzir aquela opinião do século passado. Você vem dogmaticamente dizer, é assim, é assado, porque você não coloca a tua percepção para negociar, você não faz a musculação da sua percepção. Você está ali reproduzindo, dizendo assim, ó, é assim que faz, é assim que faz, é assim que faz, porque foi assim que me ensinaram. Então você não está pronto para essa interação. Essencial, dentro, cada vez mais, quanto mais gente eu tenho no mundo, mais a comunicação se torna importante. Porque eu preciso expandir aquilo que eu sei, eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso trabalhar em conjunto, colaborativamente.